tenho acompanhado já há um certo tempo que eu gosto de Fórmula 1. Gosto pra caramba de Fórmula 1 porque é tipo herança de pai, certo? Meu pai gostava de Fórmula 1 na década de 80 e a gente cresceu vendo Fórmula 1, certo? Então meio que criou uma tradição na família. Então eu e meus três irmãos gostamos de Fórmula 1. Inclusive temos até um grupo entre nós só para falar de Fórmula 1. Eu já não falo tanto, né? Mas eles falam mais e entendem pra caramba, inclusive tecnicamente da coisa, olha só. Então, o que é que acontece? É... Só que como eu me envolvi muito com geopolítica, eu gosto pra caramba de geopolítica, porque eu também gosto muito de política, então é... eu observo as notícias sempre sob o ponto de vista da geopolítica, certo? Então acabo vendo também a Fórmula 1 sob o ponto de vista da geopolítica. Tem até um vídeo que eu quero produzir daqui a um tempo que é sobre a única equipe brasileira na história da Fórmula 1 que foi a Fittipaldi Copersucar, né? A única equipe brasileira na história da Fórmula 1. Mas isso é uma outra história que eu vou contar no outro momento. Sempre sob a ótica da geopolítica ou da política, naturalmente, certo? Mas a notícia que eu queria dar aqui é o seguinte, que também tem a ver com política e fala de Fórmula 1, que é a questão da Andretti. Andretti, que é a nova equipe de F1, né, de Fórmula 1, que vai a 11ª equipe que vai entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, que antes seria o nome, teria como nome Andretti, na equipe Andretti, mas vai entrar como Cadillac, certo? Por que era Andretti e agora é Cadillac? Porque quando Michael Andretti e o filho, né, Mario Andretti, tentaram encaixar a equipe Fórmula 1, a equipe americana, não conseguiram, né? A pressão foi tanta das equipes que estão no grid, que não deixaram que os Andretti colocarem a equipe. Por quê? Porque para as equipes atuais seria uma, vamos dizer assim, seria mais um para dividir o bolo, certo? Então a turma fez pressão e não queria. Só que aí olha o lado geopolítico da categoria, veja só como é interessante. A Fórmula 1 não queria, só que os Andretti tentaram todas as formas de emplacar. Então, tentaram emplacar de todas as formas a equipe, não conseguiram, né, por pressão das próprias equipes que estavam no grid. E aí os Andretti, né, como bons americanos que são, bons capitalistas que são, como a maioria dos americanos, empresários, obviamente, né, que eu admiro pra caramba o espírito empreendedor do americano e como ele consegue resolver suas questões dessa forma. Andretti colocou o governo americano atrás da categoria, quer dizer, para fazer pressão. Colocou o Congresso americano em cima da Fórmula 1 para fazer pressão. Deputados dos Estados Unidos do Congresso fizeram pressão na FIA, né? E pronto, acabaram conseguindo emplacar a 11ª equipe na categoria. Só que quando conseguiram emplacar, já foi com o aval da GM, né, da General Motors, que é uma empresa americana, uma das maiores empresas do mundo da área automobilística, certo? Que a GM é a dona da Cadillac. Então, a 11ª equipe de Fórmula 1 vai emplacar como Cadillac a partir de 2026, beleza? Agora, o que é que essa notícia de esporte e geopolítica tem a ver? Tem a ver pelo seguinte: os Andretti tentaram de todas as formas emplacar com o nome de Andretti, não conseguiram, né? E colocaram o governo dos Estados Unidos a par da história para fazer pressão. E a partir daí conseguiram. Certamente o Congresso dos Estados Unidos, através de seus setores lá, né, devem ter feito uma pressão à FIA. E um detalhe importante é que a FIA é a entidade máxima que gere o esporte a motor. Só que
Na Fórmula 1, quem gere a Fórmula 1 é a Liberty Media. Veja só, a Liberty Media, que é uma empresa americana, certo? É quem é a detentora comercial da marca Fórmula 1, beleza? Então, os Andretti conseguiram entrar na Fórmula 1 através de colocando a Cadillac, uma empresa americana que é subsidiária da GM, através do Congresso dos Estados Unidos, feito pressão através do Congresso, né? E aí as equipes de Fórmula 1 tiveram que ceder, ou cediam ou iam ser investigados por monopólio pelo Congresso dos Estados Unidos, tá certo? Essa é a junção e o funcionamento do capitalismo americano. Valeu!